Boa noite! Boa noite, vamos chegando. Ficou meio escuro aqui, peraí. Mesmo? Não, tá bom. Sexta-feira à noite, quem tá aí com o companheiro do lado, quem não tá não tem problema também não. Fica aí, não tem pra todo mundo. Boa noite, Rê. Pra todo mundo que é homem, pra todo mundo que é mulher. É, falar pra mulher, falar pro homem e falar pros casais. Tá bom? Estamos chegando, minha gente. Boa noite, é bom que vocês falam do áudio. Ó, gente, é o seguinte, o Giuseppe tá dormindo, graças a Deus, mas se ele acordar, o papai vai socorrer. A Bárbara já A gente entrou. Um continuar. beijo, Bárbara. Beijo. Saudade de você. Obrigada, querida. Bárbara, pela oração. Estamos muito felizes de receber você aqui na nossa live, que vai encerrar esse ciclo onde nós estamos falando, esse primeiro ciclo, na verdade, onde nós estamos falando sobre as virtudes para as mulheres. E agora a gente já vai começar a adentrar para os homens. Então você que está aí e ouviu essa semana inteira e hoje eu falando, daqui exatamente 3 horas e 58 minutos vai encerrar a nossa Masterclass. Então Comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Só uma dica para você, que uma pessoa me perguntou hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro hoje, o dinheiro vai cair só na segunda-feira. Vou te dar uma dica, olha. Faz o boleto, gera o boleto hoje e o boleto ele vai ter 2 dias úteis para ele cancelar, é o prazo final do boleto. Então vai ser só na terça-feira. Então você imprime, emite o boleto hoje e até terça-feira você paga. Se você não pagar até terça-feira, acabou, aí não tem como mais, não tem como você emitir de novo. Então essa é a última dica aí, viu? Consegue emitir o boleto hoje, mas pagar até terça-feira. Mas, se você pagar no cartão, já vai ser imediata a sua inscrição. Você vai ter acesso hoje mesmo. Boa noite, mãe. Tá aí mandando um beijo. Minha mãe também tá aí, né? Boa Deus noite, minha abençoe, sogra. mãe. Olha lá, apareceu. Saudades. Também saudades, mãe. Gente, garanta a sua vaga. Depois a gente não vai prorrogar, a gente não vai reabrir. Encerrou. Não adianta mandar e-mail chorando. Mas vamos lá que o assunto é outro, Nossa né, live. meu amor? Vamos lá, nós vamos ativar os comentários para não atrapalhar, para a gente focar no conteúdo, onde nós vamos falar do homem e da mulher virtuosos. Então vamos começar. Nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com a palavra de Deus, que está em Provérbios 31, versículos de 10 a seguinte. A mulher virtuosa, quem a encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não precisa de outros recursos. Ela lhe proporciona sempre alegria, nunca desgosto, todos os dias de sua vida. Abre a boca com sabedoria e uma instrução bondosa está na sua língua. Ela supervisiona o andamento da casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos levantam-se para felicitá-la e seu marido para fazer elogios. São muitas mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. O encanto enganador e a beleza passageira. A mulher que tem no Senhor, essa sim merece louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Diga assim comigo, nós estamos em formação para sermos essas mulheres virtuosas, porque realmente ser já plenamente ela, não somos, mas nós estamos em formação. E também para os homens, né? É uma jornada que dura a vida inteira, né? Não adianta falar assim, daqui X anos eu vou ser um homem virtuoso. Não, você começa agora e você vai adquirindo cada vez mais virtudes, até que no final da sua vida alguém possa falar, realmente ele era um homem virtuoso. Mas, gente, não adianta, não é da noite para o dia, não é daqui 10 anos, daqui 20, é o resto da vida. Porque sempre tem algo em nós que a gente pode trabalhar, né? Sempre que existe uma coisa diferente que você pode trabalhar. Ninguém é bom em tudo. Tem gente que tem algumas características que se torna mais fácil viver uma virtude. E aqui eu já quero abrir um parênteses, né? Eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Então, a pessoa fez alguma coisa, nossa, de manhã.
à tarde eu estou tomando café com a pessoa, se a pessoa pediu perdão e tal, e tá tudo bem, e aquilo ali morreu para mim, esquece, vamos embora, né? E a Fernanda, ela já demora um pouco mais. A Fernanda, ela precisa, realmente, para perdoar, ela precisa ali dar um tempo, né? Assentar as coisas dentro do coração dela. E aí eu sempre me achei mais virtuoso que a Fernanda. Nossa, né? Nessa parte eu sempre me achei mais virtuoso que a Fernanda. Só que aí a gente foi estudar um pouco mais sobre os temperamentos e nós vimos que isso é uma característica do meu temperamento. Não tem esforço nenhum do Guilherme aqui. Então não é virtude, é algo natural. Então, virtude é aquilo que eu preciso exercer ali até que ela... É um hábito que eu vou repetindo até que ele se torna natural em mim. E a característica do meu temperamento é remoer. Então, não é que a Fernanda é menos virtuosa que eu sou mais virtuoso que a Fernanda. Nessa parte específica sobre a questão do perdão, eu tenho uma predisposição mais fácil para poder perdoar. Agora, ela se torna muito mais virtuosa porque é um exercício. Então, no dia a dia ali que ela vai exercitando o perdão, ela está sendo mais virtuosa. E tem outras tantas coisas que você quiser falar agora, uma de mim, amor, que você é mais virtuosa do que eu, porque senão fica parecendo que só a Fernanda que não é, né? Mas muito pelo contrário. Eu tenho minhas virtudes, graças a Deus, mas eu tenho muitos defeitos e ela conhece todos, né, meu amor? Eu vou falar, por exemplo, uma diferença entre nós dois é a virtude da pontualidade. Então, eu, Fernanda, trago já da minha característica de temperamento. Eu sou colérico, o Guilherme sanguíneo, o colérico, e a educação do meu pai, da minha mãe. Eu fui educada com um pai que falava assim, né, pai? Lembra aí? 30 minutos pra missa, é 7 horas, 6h30 no carro, ele, quem vai, já tô indo, viu? Ou seja, a gente saía correndo para nem a pé. Aí chegava lá, tava lá, som, teste. A gente chegava com o Ministério de Música, áudio, som, teste. E ficava lá 30 minutos esperando a missa começar. Então eu sou uma pessoa que trago já pelo meu temperamento e pela minha educação a pontualidade. O Guilherme, ele é pontual, mas não tanto quanto a mim. Porque em mim não custa nada mesmo, nenhum esforço ser pontual. Eu sempre estou antes do horário. O Guilherme, ele requer algumas estratégias. Ou eu chamar, ou o relógio despertar, ou alguma ferramenta ele se utiliza para que ele possa exercer. Então, nisso ele é mais virtuoso porque requer mais esforço. E nisso eu não sou tão virtuosa porque é natural. Então a gente vê que assim, para o resto da vida, as virtudes precisam ser vividas para o resto da vida, né? Então não quer dizer que a Fernanda, então isso pronto, já é natural em mim e vai vivendo, né? Mas, como a gente já falou, são outras coisas que ela precisa trabalhar. E eu a mesma coisa. Então, só para iniciar bem, né? A virtude, gente, não é para semana que vem que você já vai ser virtuoso, né? É para já. Para o resto da vida. É como a conversão, né? A conversão nada mais é do que adquirir as virtudes, né? Você vai adquirindo virtudes, você vai convergindo o seu coração para o coração de Deus. E a gente estava conversando assim antes de começar, qual a finalidade de nós queremos ser virtuosos, né? Então, uma mulher, independente do estado de vida dela, a meta dela é a salvação da alma dela, ou seja, o céu. Né? A minha meta é santidade, a sua meta é santidade. Independe de qual estado de vida, se é freira, se é celibatária, solteira, casada, viúva, divorciada, é a salvação da alma. A nossa vida aqui, ela é passageira. Ela tem um tempo cronológico. A alma não. A alma é um kairos, né? Ela é o tempo de Deus, é para sempre, ela é imortal. Então, qual é o primeiro sentido? A salvação. Os homens, a mesma coisa. Agora, falando para quem é pai e mãe, famílias. Por que nós lutamos e precisamos? Sim, para alcançar o céu, mas para quê, meu bem? Para educar nossos filhos para Deus. Essa é a missão de um pai e de uma mãe. Então, se você é pai e você é mãe, saiba, a sua única missão na terra é levar seu filho para Deus. Então, se você viver bem as virtudes, com certeza a consequência disso é que você vai alcançar o céu, se você buscar, e aí, claro, né, não morrer em pecado grave, estar em estado de graça e tudo aquilo que a igreja nos recomenda. Mas se você viver bem a vida de virtudes,
até mesmo a sua vida de pecado, ela vai sendo deixada para trás. Você vai lutando cada vez mais para viver uma vida de virtude, e com isso a graça e a santidade vai acontecendo na sua vida. E, consequentemente, os seus filhos também. Então, se você busca incessantemente ser uma pessoa virtuosa, os seus filhos serão pessoas virtuosas. Os seus filhos colherão dessa fonte que é você. Então, eles vão poder, ali perto, né, ter uma referência tão grande que não vão querer outra coisa senão te imitar. O filho, ele imita tudo que o pai e a mãe faz. Eu mostro nos meus stories, vocês veem direto. Se você é uma nova seguidora, seja bem-vinda. Você vai provavelmente em algum momento ver, ou eu posso descrever. Então, o Guilherme, ele tem essa parte, né, do homem da casa que conserta as coisas, monta. Então, ele vai montando os móveis, ele vai desmontando, ele arruma uma lâmpada, arruma isso, arruma aquilo. O que acontece? O Giuseppe imita tudo. Ele tem ali uma como é que chama? Chave de fenda, né? De brinquedo. E ele faz o barulho da parafusa dele, fica... Eu já filmei isso várias vezes. Ele imita, ele bate, aí tudo que ele vê, o papai consertou, o Pepe está consertando. Ou seja, ele imita. Isso já é uma virtude do que? O ser trabalhador. Hoje ele foi na casa da Natália, a Natália contava pro Guilherme, que aí o marido dela estava trabalhando, aí ela falou, o tia Daíso está trabalhando. O tia Daíso está trabalhando. Aí ele olhou, a tia Daíso está trabalhando, papai também está trabalhando. Em casa, papai está trabalhando. Porque ele me vê ali, se ele estava no escritóriozinho, ele me vê trabalhando. Então, ele imita tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz, né? Então, as virtudes que eu vivo e eu vou ensinando para ele, né? Aquela coisa da benevolência, de emprestar, de pedir desculpa, o perdão, né? Pede desculpa, filho. Aí ele fala, de culpa. Ele fala bastante com o Tomás, que os dois é entre amores, tapas e beijos. Ele já tá assim, né? Desculpa, Tomás, está desculpado. Ele mesmo já tá falando, desculpa, Tomás, já é desculpado. Aí o Tomás fala, tá desculpado, Giuseppe. É muito bonitinha a amizade dos dois. Então, eu já ensino ele a virtude do perdão, da humildade. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Você precisa ser virtuoso e virtuosa porque os seus filhos precisam de exemplos de virtudes para também serem virtuosos. Então é muito séria a nossa missão como pai e mãe, né? E é ledo engano a gente pensar que é só quando é criança. Quando é criança é muito mais. Quando é criança, eles absorvem mesmo, uma esponjinha. Mas adolescente, pré-adolescente, eles imitam, gente, não adianta. Por mais que chegue aquela fase da rebeldia onde eles não querem se parecer com os pais, porque é natural que eles vão identificando que eles são outras pessoas, e aí eles querem desvincular aquela imagem, que até então é o filho do fulano de ciclano, né? José vai chegar à fase, é o filho da Fê e do Gui, é o filho da Fê e do Gui. E depois ele vai tendo uma autonomia da sua personalidade. Não, é o Giuseppe. Quando ele tiver lá a sua idade, que ele começar a sair com os amigos e tal, ele vai querer se autoafirmar, porque ele é o Giuseppe, ele não é mais o filho da Fê e o filho do Gui. Então, nessa fase, eles tentam desvincular um pouco da característica do que é de colar naquela imagem do pai e da mãe e se autoafirmar. Mas, gente, se vocês viveram com ele as virtudes, com certeza eles vão te imitar. No momento chave, onde eles forem testados pela vida, eles vão lembrar dos seus ensinamentos e muito mais dos seus exemplos. Então, uma mãe me falava esses dias, né? Uma pessoa me falava esses dias que ela tinha muito problema porque ela errava muito. Falava assim, olha, muito mais do que encontrar uma pessoa perfeita, ele precisa encontrar uma pessoa que erra, mas que é capaz de pedir perdão. Uma pessoa que não é aquela pessoa que nunca errou com ele, mas aquela pessoa que errou, reconheceu o seu erro, foi até esse filho e falou, perdão meu filho, eu não sou perfeita. Então quando isso acontecer na vida dele, ele vai se lembrar desse pai e dessa mãe que foram virtuosos na vida. Então eles vão escolher por esse caminho também. É claro, nossos filhos depois, eles vão escolher por eles mesmos. Mas já diz a palavra de Deus, né? Ensina o seu filho nos caminhos do Senhor e ele não vai se desviar. Então é isso que acontece. Pode ser que aqui, gente, eu não estou falando aqui agora, então Giuseppe vai ser padre, Giuseppe vai entrar para uma comunidade. Gente, Deus sabe aquilo que Ele quer para ele, e as escolhas do Giuseppe depois lá na frente vão refletir isso. Mas eu não tenho dúvida de que se a gente, como a gente já está fazendo,
se a gente plantar direitinho, lá na frente ele vai ser um homem virtuoso. Dom Bosco ensinava, né? Bons cristãos, honestos cidadãos. Então eu não tenho dúvida que o Giuseppe vai ser um cidadão honesto, porque ele vê no pai e na mãe e nas pessoas que cercam ele nesse momento, né? Pessoas honestas, pessoas boas, pessoas virtuosas. Então lá na frente ele vai trazer dentro dele essas virtudes e vai aflorar. Nós mesmo fazemos esse processo. Quantas vezes aqui em casa eu falo, numa situação eu falo, não, mas eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai assim. Não sei o que aconteceu no celular aqui, gente. Essas Tomara lives aí, pelo amor de Deus, hein? Quantas vezes em situações o Guilherme fala, não, mas o meu pai fazia assim, né? Eu vi meu pai trabalhar em 2 serviços. Eu vi meu pai fazendo de tudo para sustentar. Meu pai nunca aceitou propina. Meu pai é um homem honesta. Né? Frases que ele traga, ele como homem, né? Essa é a primeira referência dele do pai. Eu como mulher, não, mas eu aprendi com a minha mãe. Né? Minha mãe é assim, minha mãe não come o pão da ociosidade. Essa é a palavra para minha mãe mesmo. Minha mãe é uma mulher muito trabalhadora. Então, eu até falo aqui com o Guilherme, olha, você tem que louvar a Deus pela esposa que ele te deu. Nesse sentido, eu tenho muitos defeitos, tenho. Mas assim, eu sou trabalhadora, eu limpo a casa, eu cozinho, eu trabalho, eu vou vendo projetos, eu vou produzindo, eu cuido de Giuseppe, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Então, eu estou querendo dizer assim, a gente vive isso, a gente olha para os nossos pais e a gente imita, né, aquilo que tem de bom, a gente tem até orgulho, mas a gente também pode pecar em quê? Tendo maus hábitos e formando nossos filhos para não serem virtuosos. E eles copiam também aquilo que não é bom, aquilo que é um vício, aquilo que é ruim, aquilo que é de mau caráter. Desde uma mentira. Mentira é um mau hábito, não há nada de bom nisso. Só que se aquela criança vê o pai e a mãe sempre mentindo, e coisas pequenas, tá? Tipo assim, ai, fulana tá lá fora perguntando se você tá em casa. Ai, não fala que eu tô aqui não. Vai lá, fala que eu saí. Você está ensinando seu filho a mentir. Entende que são pequenas coisas, mas elas são bem sérias. Só que agora eu quero pedir ao Guilherme para ele falar um pouco para os homens que estão aqui assistindo, né, convidados pelas esposas, provavelmente ou as namoradas, as noivas ou as irmãs. Amor, fala um pouco do que é ser esse homem virtuoso, né? Qual é o chamado, o papel que Deus pensou quando ele... Porque eu falei bastante para a mulher, né? Tem bastante conteúdo, tá aí a Masterclass. Só que só assistiu a aula do Gui quem adquiriu a Masterclass, que é como ser um homem virtuoso. Tá lá, é o bônus da nossa Masterclass. Mas fala um pouquinho, amor. Se a gente for pensar o que é a virtude, né? A busca pela virtude sempre foi algo natural no ser humano, né? Até mesmo antes de Cristo, já os gregos buscavam saber o que era a virtude, né? Eles perceberam que aí era o caminho de sermos homens virtuosos, de pessoas virtuosas, ainda que a gente não tivesse essa dimensão de céu, de dimensão de Deus, mas eles buscavam dentro deles viver a virtude. E aí tem um livro clássico, né, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que fala para o seu filho, e ele vai dizer que a virtude é o meio termo, então, né, nem o excesso e nem a falta. E aí eles tentavam, mas isso é só para ilustrar aqui o quê? Que eles sempre buscavam viver a virtude. E aí depois Cristo ele veio trazer uma outra dimensão, né, a virtude que vai nos levar para o céu, a vivência das virtudes que vai fazer com que nós possamos alcançar o céu. Então, a gente pode pensar assim, como ser um homem virtuoso? O que é ser um homem virtuoso? Quais as virtudes eu posso trabalhar? Gente, é uma infinidade de coisas, uma infinidade de caminhos. Não existe essa regra, faça isso, 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 e você vai ser um homem virtuoso. Mas o que a gente pode aprender, e o que eu faço? Eu sempre busco na história da igreja os santos. Por quê? Porque se eles estão no céu, com certeza eles viveram aqui nessa vida uma vida de humanidade, uma vida sendo homens, porém buscando e querendo alcançar sempre cada vez mais as virtudes. Então todos os santos que você procurar, eles têm virtudes. Alguns, outros têm outras, né? Por exemplo, cito São Francisco de Sales, que o pessoal diz assim, ele é uma mansidão quando se tornou santo, mas até ele se tornar santo, ele era uma pessoa muito enérgica, né? Então conta-se que ele, embaixo, depois que ele faleceu, foram ver a escrivaninha dele, tinha marca de unhas, de arranhado, assim, a madeira, porque quando ele se irava, ele arranhava a mesa ali, para não descontar em ninguém, para não ficar irado. Então era um homem que se controlava muito.
É um homem que era de um temperamento forte, mas que buscava em tudo ao máximo se converter. Então, se a gente trouxer cada santo, que cada um tem uma característica muito mais forte, uma virtude muito forte, né? Dom Bosco, né? Um homem trabalhador demais, morreu de estafa, né? Os médicos não encontraram a causa da morte, mas por quê? Ele foi se desgastando pela juventude. Um homem trabalhador, um homem que confiava na Virgem Maria, um homem mariano, um homem que confiava na Divina Providência. Então são várias as características, né? Padre Pio, um homem que rezava, né? Um homem orante, um homem confiante em Deus. São João Maria Vianney, Curadars, também um homem assim devotado ao seu povo. Enfim, são vários os santos, e aí cada um tem um santo de devoção, mas todos eles trouxeram virtudes. Então, para mim, a primeira dica que eu quero te dar: Guilherme, como ser um homem virtuoso? Busque o seu santo de devoção. Guilherme, eu não tenho nenhum santo de devoção. Então, leia um pouco sobre aquilo que são os santos, e ali você vai descobrir e encontrar um que tem as suas características. Por exemplo, eu gosto muito de um que chama Beato Pier Giorgio Frassati. Por quê? Pier Giorgio Frassati, ele morreu com 24 anos, ele era esportista, escalava montanha, ele era muito ativo, ele era contemplativo. Então, em algumas coisas, não estou dizendo que eu sou igual a ele, mas em algumas coisas eu trago isso dentro de mim, essas características do Beato Pier Giorgio Frassati. Então, para mim é muito mais fácil imitá-lo, porque é mais ou menos o mesmo padrão, vamos dizer assim, o mesmo ritmo de vida, né? Eu também fui esportista, também sou muito ligado nessa área, gosto muito. Então, eu me peguei por isso e fui me aprofundando cada vez mais na vida desse santo. Ele não é santo ainda, é beato, mas assim, em breve, se Deus quiser, será proclamado santo. Mas nessa vida desse homem virtuoso. Eu quero até abrir um parênteses sobre o Pier Giorgio Frassati, porque nós estivemos, por graça de Deus, né, e a ajuda do Robson, um seminarista amigo nosso, nós estivemos na casa onde os avós, né, do Pier Giorgio Frassati moravam. Então era a casa de verão, digamos assim, de férias que ele passava. E nós tivemos a graça de conhecer, né, o leito que ele morreu. O Giuseppe era bem bebezinho, acho que o Giuseppe estava com 5 meses. 4, 5 meses. E aí a moça que apresentou a casa deixou o Giuseppe se deitar na cama dele, pegar no terço dele. Eu tirei foto, e ele não queria porque estava frio. Falei, filho, fica aí, depois você vai agradecer a mamãe. Aí eu tirei a foto, ele chorando mesmo assim. E uma história que eles contaram, eu falei, gente, é o Guilherme mesmo. Porque assim, a gente tem aquela coisa assim, do santo ser uma pessoa muito séria, aquela pessoa assim, né, focada, que não tem a leveza na vida, não leva a vida também assim no bom humor. Pelo contrário, o Pier Giorgio, ele tem um pedaço de mármore assim do lado, né, que era tipo uma criado mudo, e conta-se que a família dele não deixava ele ir à missa diária. E aí o empregado da casa, porque eles eram uma família muito rica, o empregado da casa já tinha combinado com ele. Quando ele chegava, ele puxava uma corda que ficava amarrado, né, no dedo dele, que era a forma de acordá-lo. Ele desamarrava, pulava e ia para a missa escondido. Só que ele pregou uma peça nesse funcionário. Ele amarrou na escrivaninha de mármore. E aí o funcionário ficava empurrando, ele não conseguia. Puxando a corda e não vinha, não acordava o Pier Giorgio. O que aconteceu? Puxou, foi... Caiu tudo, quebrou a peça, e aí foi um barulhão. E aí tava lá a peça até hoje quebrada, mas depois eles colaram. Mas essas pode dizer assim, ele era jovem, moleque, né? Olha, jovem. Pregava a peça. E assim, então isso foi trazendo para mim. Eu fui buscando nele aquilo que eu ainda não tenho. Aquilo que é fácil de eu viver, era muito fácil. O Pier Giorgio era assim, eu sou assim, legal, bacana. Mas e aquilo que ele é e eu não sou ainda? Então, para mim, o exemplo dos santos é muito por isso. Que eles trazem características que nós ainda não temos. Então eu busco viver e tento imitar aquilo. Não é imitar vivendo agora, não é que eu vou botar a mesma roupa que ele, vou morar no mesmo lugar que ele, porque ele morou numa outra época, num outro contexto, numa outra família, num outro jeito, não adianta, não é isso. Mas as virtudes que ele tinha, eu busco colocar em prática. Então, quando nós nos espelhamos nos santos, nós estamos dizendo, eu quero ser santo, mas para isso eu preciso ser virtuoso. E a frase que esses dias eu coloquei nos meus stories, né? Seja viril, seja forte, firme,
seja homem e depois seja santo, que é de São José Maria Escrivá, é um santo recente. Ele falou essa frase da Masterclass e ficou bem forte. É um santo bem recente do nosso século, então ele viveu, tem gravações, vídeos dele, né? Então ele viveu há pouco tempo e ele dizia isso, é realmente isso, né? Nós precisamos ser homens, ser firmes, ser viris, para depois ser santo. É só assim que nós alcançaremos a santidade. Se nós não exercermos nosso papel de homem, e afirmo vocês mulheres, de mulheres, nós não conseguiremos alcançar isso. Se eu quiser vestir uma outra carapaça, se eu tentar ser alguma outra pessoa que não eu mesmo, eu não vou conseguir. Por quê? Deus me deu um dom de ser o Guilherme, de ser irrepetível. Eu tenho um irmão mais velho, o Arthur, tenho uma irmã mais nova, a Juliane, que foram criados comigo, na mesma família. Só que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua identidade. Eu não sou meu irmão não é o Guilherme. Então, nós precisamos entender isso. Se eu, que vim ao mundo por um propósito de Deus, primeiramente, para buscá-lo e ser feliz, mas que eu tenho meu propósito no mundo, eu preciso ser, né? Santa Teresa vai dizer, se formos aquilo que Deus espera de nós, nós incendiaremos o mundo. Ou seja, Deus ele quer que nós vivamos essa vida de virtude para nós podermos incendiar o mundo, né? Levar cada vez mais pessoas ao conhecimento dele. Então hoje, se eu tentar disfarçar, imitar, tentar copiar de uma forma assim, até mesmo falsa, algum santo, algum homem que eu acho virtuoso, não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso ser o Guilherme primeiramente. Eu preciso me espelhar, eu preciso olhar e tentar traduzir em mim aquela virtude. Talvez, por exemplo, eu falei da virtude da pontualidade. A virtude da pontualidade para o Beato Pier Giorgio Frassati era de uma forma. Ele vivia de uma forma, não quer dizer que eu vou ter que viver igual a ele, né? Sei lá, vou pegar um santo hipotético que acordava 3 da manhã todos os dias para rezar. E aí essa era a forma dele viver uma virtude, da pontualidade. Não quer dizer que agora eu vou ter que acordar às 3 da manhã, porque o santo X fazia isso, então eu tenho que fazer igual. Não, mas eu pego a essência, que é o quê? Ser virtuoso na pontualidade e traduzo para a minha vida. Hoje não adianta, eu não vou conseguir acordar às 3 da manhã e render o que eu preciso render durante o dia por causa do Giuseppe. Então, mas eu preciso melhorar cada vez mais em mim a virtude da pontualidade. É interessante nesse processo que eu queria falar com você é assim. Em que aquilo que o casal, quando o casal se decide, os dois, não só a mulher, porque talvez você está assistindo, o seu marido, o seu namorado, o seu noivo nem quer, não é um assunto, muitas falaram isso. Primeiro, mude você, tá? Foca em você. Às vezes a gente fica assim, o outro precisa mudar, ele precisa mudar, olha, ele não me ajuda em casa, ele não me ajuda com os afazeres domésticos, tem muito isso. Tinha um livro do Ricardo Sá e da Eliana Sá, que foi na Canção Nova, que ele falava, quem tem que mudar sou eu. É isso mesmo, gente. Eu preciso mudar primeiro para que o outro aconteça a mudança. E aí ele falaram para mim, ele não me ajuda com os afazeres domésticos, ele tá aqui na quarentena, não aguento mais. Então, eu até vou falar aqui, primeiramente, gente, eu preciso mudar. Então, por exemplo, você está lá com a Masterclass, escuta, assiste de novo as 13 lives das virtudes. Foram 13. Depois você vai escolher uma para você vivenciar por 2 meses. E lá eu falei sobre isso. A gente precisa ser cortês ao pedir. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, você quer que seu marido, o homem da sua vida, a pessoa que está do seu lado, seu pai, seja virtuoso, seja você virtuosa. Então, por exemplo, eu falei como dica, você que é casado, quanto tempo vocês não renovam os votos matrimoniais? Fernanda, como assim? Sabe aquele dia que você falou assim, eu te aceito na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? O que São João Paulo II nos ensina na teologia do corpo? Que toda relação sexual é uma renovação dos votos matrimoniais. Até porque o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele inicia-se ali, nesse momento na igreja, mas ele só é concretizado quando o casal tem a noite de núpcias. Se o casal não tiver a noite de núpcias, aquele casamento nunca aconteceu. Porque é um começar ali e um concretizar na noite de núpcias. Então, renovar os votos matrimoniais é isso. Você renovar os votos que você deu diante do altar, fez diante do altar, diante de um padre, de um diácono, de alguma outra pessoa,
E ali depois foram para sua noite de núpcias e vocês então renovam esses votos, né? Não vai ter mais a celebração, a festa, mas dentro de vocês existe essa O disposição. leito, ele é o primeiro altar do casal, da família. É ali que se renova, é ali que vão gerar as vidas, né? Os filhos que Deus nos confia. Então, minha pergunta para você, eu falei isso no Telegram, no canal do Telegram. Quanto tempo que você não renova o seu voto matrimonial? Você é mulher, entende? O marido procura, o marido quer, você sempre tem uma desculpa. E eu não tô aqui te culpando, eu já passei por fases assim, principalmente no puerpério. Então, primeiramente, você quer ser virtuosa, renova seus votos matrimoniais. Então prepara o quarto, se arruma, toma um banho, faz uma comida gostosa, seja almoço, seja janta, se perfume, esteja bela e renova esses votos matrimoniais. Deixe seu marido se sentir amado por você, deixe seu marido se sentir querido por você. Depois desse momento, você espera aí, seja no outro dia e tudo mais, e você conversa com ele num tom doce, sereno. Meu amor, você pode me ajudar com os afazeres domésticos aqui em casa? Porque eu estou sobrecarregada. Então, você pode me ajudar? E pode ser que no primeiro momento ele vai falar não. Pode ser que no primeiro mês ele vai falar não. Pode ser que no primeiro ano ele vai continuar falando não. Mas aí também entra uma outra virtude, a virtude da perseverança e da esperança, de que uma hora ele vai falar sim. Não sei quando. Pode ser que demore muito tempo. Mas também você não vai ficar porrinhando na cabeça dele ali. Mas eu já te falei, agora que eu sou virtuosa, agora eu tô lá fazendo a Masterclass da Fernanda, agora eu assisti todas as lives da Fernanda que estão no YouTube. Não tenho Masterclass, mas fiz todas as lives. E agora eu sou virtuosa e você não vai dar passo. Aí, gente, não adiantou de nada, viu? Não adiantou a de estratégia é você vai falar. Aí você vai ter a sabedoria. Então, por exemplo, o lixo está lá cheio, né? Então, inclusive até amanhã eu já ia falar. Que a gente tá trabalhando. Você fala assim, meu amor, quantas vezes eu faço isso, meu bem? Você pode tirar o lixo pra gente, por favor? E aí, às vezes, o Guilherme, aí você vai esperar ele fazer na hora dele, no tempo dele. Porque eles nunca fazem quando a gente quer. Isso é regra de todo homem, tá? Não é o seu marido que é assim, todos, inclusive o meu. E aí você espera. Às vezes passou aquele dia, ele não tirou o lixo. Aconteceu aqui em casa várias vezes. Aí no outro dia de manhã, ao invés de eu falar, eu não falei pra você tirar, aí você manda, aí você briga, aí você perdeu. Vai com sabedoria de novo. Meu bem, você pode tirar o lixo, por favor? Às vezes ele vai esquecer de novo. Aí no fim de tarde você fala de novo. Amor, eu realmente preciso que o lixo seja tirado. Você me ajuda? O Guilherme fala, se você fala com jeitinho, com educação, você tem tudo. Agora, se você vem mandando, você não tem nada. Então, olha o tom, o jeito, a sabedoria. A louça tá lá. Gente, quer dizer que ela faz toda vez? Não. Quer dizer que ela chega com um jeitinho toda vez? Não. No período fértil, sempre. Agora, na TPM. Então Nossa. assim, gente. E é claro, é óbvio que dentro de mim range, eu não quero fazer, mas eu também aí eu me venço, porque eu sei que ela está no momento assim, que não é o natural da Fernanda, no momento de TPM, não é ela, né? Os hormônios muitas vezes acabam falando um pouco mais alto, e aí eu relevo e eu faço mesmo assim, mas porque também não é uma cooperação, a casa é dos dois, né? A casa eu moro junto com ela mora junto comigo, então tanto não é ela que tem que cuidar e eu que não faço nada. Eu sei que muita gente não entende assim, né? Muitos pessoas homens, na vêm verdade, dizer isso, né? Meu marido não ajuda nada em casa, meu marido só quer ficar, sei lá, nessa quarentena. Olha, gente, é uma luta. É uma luta, viu? Não desistam. Mas não é fácil. Pode ser que ele não mude tão cedo. Mas vai ali, vai como Jesus já falou, né? O fermento na massa, né? O que o fermento faz? Ele transforma a massa. Ele não chega mandando, ele não chega gritando, ele não chega esculachando. Ele age silenciosamente. Você põe o fermento ali, mexe, deixa o quê? Deixa descansar. Não fica agitando, chacoalhando. Você pega a massa e fica chacoalhando. Não, deixa ele ali, ó. Deixa ele no canto, vai fermentar. E aquilo vai transformar a massa, vai dar volume naquela massa. Então, você seja assim também. Mude dentro de você, seja esse fermento que vai ali no silêncio, né? No descansar. Vai ali sem agitação, sem cobrança. Vai transformando, vai transformando. E quando você vai ver, você vai tirar, né? Coloca o pano em cima, né? Vai fazer um pão,
coloca o pano para descansar, quando você vai ver a massa já cresceu. Então quando você vai ver a massa da sua família já cresceu, né? Em virtudes, em graça. E as virtudes, elas fazem com que nós nos admiramos, um admira o outro. Nós não somos rivais, né? Nós somos uma companhia. A gente sempre falava isso no nosso namoro, nós somos um time, porque a gente brigava muito no namoro. Não que a gente não brigue mais. Vocês brigaram muito, muito no namoro, a gente, quebramos o pau, gente. Do noivado, nunca batemos um no outro, não, graças a Deus não teve. Mas assim, o que a gente discutiu, que não concordava, que não falava, porque a gente namorava, ia embora com raiva, continuava no telefone, lia, ia dormir com raiva, acordava no outro dia, vamos lá, tudo de novo. Então, mas do noivado pra frente que a gente foi aprendendo estratégias Então, assim, por que essas brigas? Primeiro, nós temos temperamentos, os dois explosivos, são pra fora, né? Expansivo, quentes. Depois, porque a gente estava naquele processo, assim, de diferenças, também, né? Educação, diferença, forma de pensar. Então, assim, a mulher tem a tendência de querer que o homem seja igual a ela. Então, assim, o Guilherme usava muito uma frase assim, deixa eu ser eu. Posso ser eu? Deixa eu ser eu. Eu falava, nossa, mesmo, né? Eu tô querendo que ele seja eu, não é? Entendeu? Então a gente, e graças a Deus no casamento, a gente dá esse espaço pro outro ser o outro, né? Eu não tiro dele aquilo que ele tem. E a virtude faz com que eu olhe e fale, hoje eu falei pra ele, né? Eu falei assim, meu amor, né? Deus seja louvado pela sua virilidade, pelo seu ser homem. Deus seja louvado que você é homem. Porque o Guilherme faz assim uma coisa com o Giuseppe muito legal. Ele fala assim, filho, fala assim com o papai, sou homem. Ele faz homem. Ele faz uma cara de nervoso. Aí o Guilherme bate assim no chão, assim, filho, homem, aqui é homem. Ele faz homem. Então assim, eu fico rindo, né? Eu brinco com ele, falei, graças a Deus que você é homem, meu amor. Então assim, mas eu também como mulher construo esse homem. Porque eu posso destruir ou construí-lo. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Ou você pode acabar com a sua mulher e esculachá-la, né? Sendo o machão da casa, não sendo o homem, né? Sendo o machão da casa, querendo mandar, querendo fazer tudo e botando sua mulher como sua empregada. E aí você vai destruindo cada vez mais essa esposa, né? Essa mulher. Então ela não vai crescendo em virtudes, porque você vai podando essas virtudes. Então, estejamos atentos a isso também, né? Nós não somos chamados a ser machões, nós somos chamados a ser homens, virtuosos antes de tudo. Amor, explica um pouco isso. E qual é a diferença do ser homem e ser machista? O que você percebe que isso, assim, acaba que muitos homens usam a palavra eu sou homem, né? Não de uma forma como a gente está falando a virtude, mas de uma forma mundana mesmo, com ideologias machistas. Se a gente for pensar o machismo, ele é o quê, né? É a imposição da sua masculinidade, mas de uma forma totalmente agressiva, que não respeita o outro, né? Então você impõe aquilo que você pensa, do jeito que você pensa e do jeito que você quer. E ninguém mais na casa tem direito de falar nada, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem a sua mãe, nem a sua sogra, enfim, chega em casa eu é que mando, né? Eu sou o cara aqui, né? Sou o homem dessa família. Mas o homem, quando ele precisa viver a virtude, ele precisa viver aquilo que é o papel dele, mas não suprimir ou até mesmo abafar aquilo que é o papel dos outros. Porque a Fernanda tem o papel dela dentro de casa, o Giuseppe tem o papel dele dentro de casa, ainda que seja pequenininho, não tem nem 2 anos, mas ele tem um papel dentro de casa. Então se eu podo e se eu não deixo ele viver aquilo que ele precisa viver, eu não estou sendo um homem, né? Eu posso ter atitudes até mesmo masculinas, né? Másculas, mas não estou sendo um homem, né? Estou sendo um machão que muitas vezes, por causa das minhas deficiências, eu quero atacar. Então, para que ninguém veja aquilo que eu sou deficiente, então eu ataco. Eu sempre estou no ataque, sempre estou no ataque. Então, um exemplo, né? Sei lá, essa virtude da pontualidade. Eu não sou uma pessoa pontual, mas eu falo tão forte, tão firme, eu grito com a minha esposa, eu brigo com ela, eu não deixo ela ser ela, não deixo espaço para ela, e quando ela vem me falar qualquer coisa, eu já corto e já não quero saber. Mas na verdade eu não estou deixando ela dizer porque vai me atacar, vai me ferir, vai me agredir. Então, muitas vezes eu estou no ataque, não é porque eu sou forte, mas é porque eu sou tão fraco que eu não sei acolher uma
uma crítica de uma pessoa que me ama. Então, é complicado a gente viver esse machismo dentro de casa e não deixar a mulher ser a mulher. É opressor. Os filhos vivem uma opressão muito grande. Qual é o papel de uma criança de com menos de 2 anos em casa? Brincar. Criança é criança, criança brinca. Minha mãe já dizia, que a minha avó dizia, né? Criança quieta, moada, tá doente. Então, assim, às vezes você é tão grosseiro, tão assim, perde a paciência, fica o dia inteiro fora, chega em casa, bate no filho, é agressiva, a mão de um pai pesa, né? O papel do pai é importante dizer aqui também. A gente disse na outra live, mas a gente volta a dizer aqui. Minha live. Ficou por aí, né? O papel do pai, ele é ser a lei dentro de casa. O papel do pai é ser o interventor, é aquele que fala não e fala não para sempre. A mãe, ela fala não muitas vezes. Não, filhinho, não sobe aí, não, né? Tira da mão daí, não sei o quê. Aí quando a criança vai enfiar o dedo na tomada, é o pai que tem que tomar a atitude de falar não, aqui não, porque você vai se machucar. Quando a criança está para se jogar do sofá e cair de cabeça, não, assim não, porque não é desse jeito. Então o pai é aquela lei, aquela figura impositiva, que fala assim, não, mas esse não precisa ser conquistado no amor. Senão ele também ele castra essa criança. Por quê? Se eu chego, não tenho relacionamento nenhum com o Giuseppe e só falo não para ele, o que ele vai entender? Meu pai é um general, não é um pai, né? Isso aqui não é meu pai, isso aqui é um general que comanda essa casa aqui, que fala não e eu tenho que obedecer e não tenho saída, né? Agora, se eu construo essa figura dentro dele de autoridade, ele vai olhar para mim, mesmo que inconsciente, ele vai dizer assim, nossa, meu pai me ama muito, então é por isso que ele não está deixando eu fazer. Claro que ele não vai, agora, gente, eu vou falar não diversas vezes, até ele compreender isso, mas que dentro dele gere essa segurança, não essa falta de entendimento, mas essa segurança, é porque o meu pai me ama tanto, ele está me dizendo não. Então esse é o papel do pai. O papel da mãe é ser acolhedora, ela acolhe, ela vem, ela pega no colo, o papai falou não pra mim, mamãe, e aí ela fala, então, se o papai falou não pra você... Toda vez que o Giuseppe fala, que o Guilherme fala não pro Giuseppe, ele vem, mamãe! Ele, quando era criança, ele falava assim, dedo, no. E dedo ele fala daddy, né, em inglês. Dedo, no. A mãe, aí mulher virtuosa, esposa virtuosa, mãe virtuosa, nada de tirar a autoridade do pai. Aí nessa hora eu falo, seu pai falou que é não. Então, e aí precisa estar em acordo entre os dois. Exatamente. Mas então, o pai precisa ser sim essa autoridade dentro de casa, que fala não e que é firme muitas vezes, porque a criança vai entender e vai respeitar essa voz, porém tem que ser conquistado no amor. Se não for conquistado no amor, gente, não vai adiantar. Você vai ser um general dentro da sua casa e você vai ser um castrador. Você vai castrar aquilo que é a criatividade do seu filho, aquilo que é a influência que você tem para ele, aquilo que é a segurança que ele poderia ter em você. Isso tudo vai sendo minado, porque ele vai entendendo só uma pessoa que fala não ou que se impõe e que não está do meu lado. Não é aquela pessoa que constrói comigo, mas é aquela pessoa que destrói aquilo que eu quero construir. É o equilíbrio entre a firmeza e o carinho. Então precisamos ser firmes, mas precisamos dar carinho, ser carinhosos. Então o homem e a mulher virtuosa e virtuoso, ele está nesse processo de construção. Talvez você está aí assim, meu Deus, nossa, parece que está falando comigo, nossa senhora. Eu queria só falar uma coisa assim agora, para os solteiros, né? Porque a gente falou muito para os casais. Gente, a gente fala muito para os casais, que é a nossa realidade, que é mais latente, que é mais forte. Mas assim, de tudo aquilo que a gente falou, né? Ah, Guilherme, eu sou solteiro ainda, eu não namoro, eu moro com os meus pais. Eu sou seminarista. Sou seminarista e tal. Eu quero relatar um testemunho de quando eu era solteiro também, antes de entrar para a Canção Nova, eu trabalhava. E muitas vezes o ambiente de trabalho não é um ambiente sadio, que a gente convive com pessoas que só querem aquilo que a gente quer, pessoas cristãs. Então tinha de tudo, né? Onde eu trabalhava tinha de tudo. Mas era interessante que as pessoas sabiam da minha postura, sabiam quem eu era, sabiam que eu buscava uma vida de santidade. Por mais que eles não tiravam sarro, graças a Deus isso não teve comigo, ridicularização, mas aquelas piadinhas, aquelas coisas mais maliciosas, eles sabiam que eu não ia participar, não ia brincar, não é comigo, né? E quando eu fui para entrar para a Canção Nova, eu lembro que meu gerente chamou e falou assim, mas isso era óbvio, né? Tava na cara que você ia viver isso.
E aí eu falei, sério, porque também eu não ficava pregando Jesus o dia inteiro no meu trabalho. Não, eu vivia, eu era profissional, trabalhava numa concessionária da Honda, então eu trabalhava na parte de oficina. E ali eu trabalhava com os mecânicos, trabalhava com os montadores, trabalhava com todo o pessoal da parte de pós-venda. E aí meu gerente de pós-venda ele falava assim, não, mas estava na cara que você, né, ia viver uma realidade dessa. Eu falei, mas por quê? Eu não, Guilherme, todo mundo via que aquilo que você vivia era diferente dos outros que estavam aqui. Então, eu nunca precisei ficar pregando de Jesus. Tinha um amigo meu, que é evangélico até hoje, né, o Andrezinho, e a gente partilhava muito sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o que Deus tinha feito na minha vida, o que Deus tinha feito. Ele ia para o culto no domingo, eu ia para a missa e a gente falava, né, trocava o que o padre tinha falado, o que o pastor tinha falado, e era muito sadio. Mas era só com ele e ponto, não falava com todo mundo. Mas esse gerente, ele falava isso, a sua vida refletia isso pra gente. Então não é uma novidade, meu Deus, nunca imaginei isso de você. Então, eu não precisei ficar ali apurrinhando ninguém, mas eu vivia uma vida de virtudes, buscava viver com muitos defeitos, claro, tenho certeza que eles podem relatar quantos erros eu tive nesse momento, eu tinha 20, 21 anos, então ainda mais moleque, né, que não sabe muito da vida, mas assim, eu já buscava viver para mim primeiramente, né? Viver porque eu acreditava naquilo que eu estava buscando, acreditava nessa vida de santidade que eu queria viver, independente da canção nova ou não, se eu entrasse ou não entrasse, essa era a vida que eu escolhi para mim. Então isso me fazia uma pessoa virtuosa e me fazia um profissional melhor, porque graças a Deus, onde eu estive, sempre fui muito elogiado no meu trabalho, porque graças a Deus também sempre fui um homem muito trabalhador, né? Muito responsável, com muitas responsabilidades. Então, você pode, mesmo que não tenha uma família, viver para os outros, primeiramente para você alcançar o céu, mas que os outros possam tocar nessas suas virtudes e serem impactados por ela. Então não deixe esperar para casar não, ou se você não quiser casar, quiser ser padre, ou enfim, um celibatário, que você não deixe isso para viver só para depois, comece agora, comece o quanto antes. E a Fernanda relatava o menininho, né? Não vou falar o nome dele, mas o menininho, o adolescente, pré-adolescente. Se você não viu, deixa eu dar uma introdução, tá lá nos meus stories, eu fiz um testemunho de tarde que a gente ficou bem mexido, que agora o Guilherme vai explicar. E aí ele falava no final, ele mandou um áudio para mim, ele falava isso, né? Que ele desejava ser santo. Eu não sei qual é a idade dele, mas a voz dele é adolescente. Esse é a mãe, que é divorciada, então ele não tem essa referência paterna, né, essa referência masculina, e ele vendo a mãe assistindo às lives da Jornada das Virtudes, e o Gui sempre aparecia me dando suporte técnico, e aí, ou me dando uns beijinhos aqui, aí ele falava assim pra ela, mãe, quando que o Gui vai fazer as lives para os homens? Só que ela falava, a gente, né, não... tá, assim, que legal. Uma criança um carinho, não é que assim... Ok, só que aí ela contou um relato que começou a mexer com a gente, que na última live ele passou muito mal de estômago, de dor de cabeça, e aí ela falou assim, nossa, vai começar a live da Fernanda. Aí ela falou assim, isso deve ser um combate espiritual. Repreendeu, abraçou, beijou ele, rezou, ele dormiu a live inteira, acordou no final, quando acabou a live, falou assim pra ela, mãe, eu tô bem melhor. Quando que o Gui vai fazer a live dele? Aí ela ficou muito mexida, me mandou, aí eu comecei a ficar mexida. Ela adquiriu a Masterclass e ele assistiu a aula do Guilherme, como ser um homem virtuoso. E aí ela contou que ele pegou o caderninho igual ela fazia e foi anotando a aula do Guilherme e falou assim, mamãe, o que mais me marcou foi a frase. É a frase de São José Maria Escrivá que eu falei no meio da live, né? Seja viril, seja firme, seja homem e depois então seja santo. Aí ela foi colocar ele pra dormir, ele é um adolescente, aí ele virou e falou assim, mamãe, eu quero ser um homem virtuoso, eu quero ser santo. E aí ele mandou um áudio pro Gui. Então isso o que, claro, mexeu muito com a gente, né? Não, ele partilhou aquilo que não os detalhes, né? Mas ele partilhou o desejo de santidade dele, que ele estava rezando pela gente, esperando as lives para os homens. Mas assim, o que mais impactou a mim foi o que? É uma criança que já entendeu tudo, muito mais do que eu, que estou com 33 anos e agora que estou começando a entender da vida, né? Dessa vida de santidade que nós precisamos viver, né? E eu fui remetido muito à São Domingos Sábio, né? Com 15 anos foi declarado o santo mais novo da igreja, né? Filho de Dom Bosco. E ele falava muito disso, ele tinha um desejo muito grande do céu.
E todo mundo, né? Mamãe Margarida tem alguns relatos que ela conta. Mamãe Margarida é a mãe de Dom Bosco, que cuidava dos meninos ali. Ela falava assim, ele é diferente. Ele vive uma vida de virtudes para com os outros meninos muito diferente. Então ele não esperou chegar à sua idade adulta para se tornar santo. Tanto que a frase é antes morrer do que pecar. E aí ele morreu com 15 anos e foi declarado santo. Então é para isso, a gente precisa entender que é para hoje, é para agora, né? Não é para depois. E mesmo se você é adolescente, se você é jovem, se você é solteiro, se você não, ou se você é casado, se você é velho, se você já está lá nos seus 90, nos seus 80, aposentado, Nós já citamos 2 santos jovens, né? A gente tem aqui nosso oratório, que é do Giuseppe Domingos Sávio. Ele é o padroeiro das gestantes, a gente rezou grávida lá diante do túmulo dele, depois levamos o Giuseppe. E nós já falamos 2 santos que foram jovens, né? Santa Teresina, uma jovem, ela morreu com 24 anos, doutora da igreja, uma mulher virtuosa, que não foi casada, ela foi freira ali, imagina, na cela dela, da cela daquele mosteiro, ela se tornou uma doutora padroeira dos missionários. Então, assim, a sua vida pode revolucionar as pessoas à sua volta, pode revolucionar a sociedade. A sua vida, a minha vida, a vida do Guilherme, se nós formos aquilo que Deus quer, já dizia, como nós falamos no início, né? Foi Santa... poderes incendiar o mundo? Santa Teresa d'Ávila, não? Foi. Podereis incendiar o mundo. Então, assim, seja uma mulher virtuosa, seja um homem virtuoso. Fernanda, eu tô distante, menina, você não conhece. Se você soubesse o que eu já fiz na minha vida, se você soubesse que situação. Teve uma pessoa que me mandou, Fernanda, eu tô em pecado mortal. Então eu falei, primeiramente, se confesse, lute, mas não desista. Todos nós estamos em construção, em formação, entende? Teve uma época no início, quando eu quero testemunhar isso para encerrando, no início, quando eu comecei a estudar as pequenas virtudes do lar, que foi a revolução da minha vida, agora de casar. Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena. Se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Santa Catarina de Sena. Desculpa aí, viu, gente? Não tem problema. Aí, quando eu fui, né, lutando ali para ser virtuosa e tal, o Guilherme soltava uma nas situações assim de casa, né? O Guilherme falava assim, nossa, essa é a mulher virtuosa, numa das minhas quedas, e aquilo me deixa virada. Aí quando eu tava no momento bom, eu falava, amor, não faz isso. Você tem que ser o primeiro a me promover. Então você que é casado e tá aí, eu quero falar pros jovens, falamos pros jovens, falamos pros casados agora. Gente, procurem referências de santidade, né? Aqui, ó, o Guilherme acabou de abrir. Eu queria já dar uma dica, que a gente estava esses dias zapeando aqui no Instagram e apareceu para mim. Não sei se vocês conhecem minha Biblioteca Católica. Se você não consegue, siga. Se você não conhece, siga Minha Biblioteca Católica. Na França, nós adquirimos a vida de Dom Bosco e nós adquirimos depois Santo Antão. Então, assim, também, se você quer para quem, qual referência, quem eu posso buscar, eles vão te apresentar vários, porque eles trazem vários livros de santos. Por isso que é minha biblioteca. Mas a gente queria falar especificamente do próximo mês, que é os Santos Casados, a santidade no matrimônio ao longo dos séculos. Olha que fantástico, gente, né? A gente tá doido pro nosso chegar, vai chegar em breve. Essa é a capinha aí, ó, Santos Casados. A santidade no matrimônio ao longo dos séculos. E aqui vai relatar vários testemunhos de homens e mulheres que foram santos, que foram casados. Então, que ali... Não só casados, mas tem padres que falam para o matrimônio. E aí você vai ver ali uma vida inteira de virtudes. Se você não sabe por onde começar, qual virtude eu começo? A Fernanda já deu as 13 lives, que está lá na Masterclass, que está lá no YouTube. Mas ali vai estar recheado de virtudes para você pesquisar e falar assim, tá bom, vou escolher uma aqui que eu não consigo viver, mas que vai ser a minha inicial. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar bastante, porque vai falar especificamente para você que é casado, né? Siga eles no Instagram, Minha Biblioteca Católica. Gente, vocês vão ver lá que a gente segue, a gente é fã mesmo. Eu vou abrir os comentários aqui e aí você vai dizendo, quem conhece Minha Biblioteca Católica já pode comentar aí. Garante mesmo para você estudar. Nós estudamos, né? E agora eu quero ler de Dom Bosco, o Guilherme terminou de ler.
Nossa, assim, muito, muito forte, né? Eu acho que para mim, assim, é quase impossível você ler uma vida de um santo e não se sentir impactado e se sentir... Ó, o Fabrício, o Fazão tá aí, ó, Deus abençoe, Ó, claro Fazão. que o Fazão conhece minha biblioteca católica, a galera conhece. Então, assim, se você não conhece, você vê uma vida de um santo, lê uma vida de um santo e não se sentir impactado a querer imitá-lo, trazer da sua vida essas vidas de virtude. Você lê e fala, caramba, foi um homem, foi uma pessoa, foi uma menina, um jovem, eu quero ser santo como essa pessoa. Então, ler a vida dos santos nos faz muito bem, nos faz querer sempre progredir cada vez mais. graças a Deus.